Olá, alunas. Então, vamos dar continuidade ao nosso módulo 1 de estudo e investigação de anormalidades no metabolismo de carboidratos, com a aula da parte 2, onde nós falaremos sobre a fisiopatologia. Então, nós falaremos das principais doenças associadas ao metabolismo de carboidratos, né? A fisiopatologia das principais doenças. Então, o diabetes mellitus, aí nós falaremos de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e gestacional. Intolerância à lactose, hipoglicemias, também é uma alteração, então nós temos o aumento, a hiperglicemia, mas também temos a hipoglicemia, né? Erros inatos do metabolismo de carboidratos, porque nós podemos ter erro inato de metabolismo de proteínas, de ácidos de aminoácidos, de ácidos graxos e de carboidratos. Então, como nós estamos falando aqui sobre alterações do metabolismo de carboidratos, nós vamos citar os três principais erros inatos de metabolismo de carboidrato, que é a doença do armazenamento de glicogênio, a galactosemia clássica e a deficiência de G6PD. Então, vamos começar pelas hiperglicemias, né? Também chamadas de diabetes mellitus. Então, o aumento nos níveis séricos de glicose é o principal achado do diabetes mellitus. Então, você tem um aumento na glicemia acima de... a gente sabe que o valor normal é de 70 a 99. Então, valores aumentados de hiperglicemia estão associados com diabetes mellitus. Nós vamos ver aqui que tem alguns parâmetros específicos, que não é simplesmente acima de 99, mas existem alguns parâmetros padronizados para você fazer diagnóstico. Então, na próxima aula é que nós falaremos sobre o diagnóstico, né? Os exames e quais são os parâmetros para diagnóstico. Hoje a gente vai dar uma visão geral do que é a doença e como que ela repercute no metabolismo. Por isso que eu não vou falar muito aqui em valores, tá? De nível de glicemia, nessa aula de agora. De uma forma geral, esse aumento ocorre, aumento, né, na concentração de glicose, vai ocorrer por dois motivos. Vamos pensar. Primeiro, alterações na síntese, na produção da insulina, que é aquele hormônio que, após uma dieta, você tem o pico, né, o aumento da glicemia, e logo em seguida, em resposta a esse aumento da glicemia, as células beta do pâncreas secretam um hormônio chamado insulina, que tem a função que a gente viu de atuar sobre os órgãos insulino-dependente, fazendo com que o GLUT4 se expresse nessas células e captem essa glicose para ser armazenada, então, nesses tecidos ou utilizadas como combustível. Bom, então eu posso ter... Por que a glicose está alta? Pode ser porque não tem insulina para ir lá e fazer esse mecanismo de reduzir os níveis de glicose, né? Então, eu posso ter uma alteração na síntese ou na produção de insulina lá no pâncreas, um problema nas células betas do pâncreas. Eu também posso ter uma alteração, não na síntese da insulina, mas sim na sua utilização. Algum problema de receptor que não possa fazer essa captação, etc, né? E é exatamente isso que acontece. Então, tanto o diabetes mellitus tipo 1 quanto o tipo 2, eles vão ter principalmente essas causas aqui. O tipo 1 é uma deficiência na síntese, enquanto que o tipo 2 é uma deficiência na utilização. Quer dizer, tem insulina no tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas ela não consegue não consegue atuar, funcionar, desempenhar seu papel, ok? Então, claro que é bem geral, nós vamos falar uma por uma, né? A classificação, então, do diabetes está baseada na sua etiologia, né? Na origem, na causa da doença. Ou seja, defeitos da síntese ou resistência à insulina. Resistência à insulina é que você tem insulina, mas você é resistente, você não responde a ela, tá?
Então, o diabetes mellitus tipo 1, o diabetes mellitus tipo 2 e o diabetes mellitus gestacional, que não é nenhum o tipo 1 nem o tipo 2. A gente vai ter características específicas para essa condição durante a gestação. Nós falaremos também sobre a repercussão metabólica do diabetes mellitus tipo 1, que é a cetoacidose diabética. Vamos entender por que ocorre essa cetoacidose e o que leva o metabolismo a essa condição. E o diabetes mellitus tipo 2, nós temos o coma hiperosmolar. O que é e por que isso ocorre? A gente vai entender aqui, levando em consideração o que a gente viu na aula passada. Aqueles conceitos básicos de bioquímica para poder entender essa repercussão metabólica aqui com base no metabolismo, ok? Então, o diabetes mellitus tipo 1, ele é também conhecido como insulino dependente. Por quê? Porque o paciente que tem essa doença, ele depende da administração exógena de insulina. Eu tenho que fazer o uso de aplicações de insulina diária. Por isso que a gente diz que esse diabetes é insulino dependente. Por quê? Porque, obviamente, esse tipo de diabetes é aquele que as células betas do pâncreas não produzem a insulina. Ou não produzem quantidade suficiente, tá? Então, ela é basicamente 99% dos casos de diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune. Ou seja, você mesmo produz um anticorpo contra as suas células betas do pâncreas, reconhecendo essas células como células estranhas, e aí você faz o complexo, né, de antígeno-anticorpo e as células não conseguem desempenhar sua função porque estão opsonizadas com anticorpos, com autoanticorpo, que são os anticorpos que você mesmo produz contra as suas próprias células. Tá? Assim como o lúpus é uma doença autoimune, o diabetes também é uma doença autoimune em 99% dos casos. Os distúrbios metabólicos são resultados do déficit de insulina, ou seja, toda aquela repercussão metabólica da cetoacidose que a gente falou, vai ser tudo em resposta à ausência de insulina, tá? Então, por que isso? Porque lembra que eu falei para vocês que a glicose aumenta, a insulina aumenta em resposta ao aumento da glicose. Agora, se eu tenho uma glicose alta, mas eu não tenho a insulina alta porque as células beta do pâncreas não produzem, a minha insulina, então, ela é baixa. E aí, o que acontece? Se a insulina é baixa, o glucagon permanece alto. Por quê? Porque o aumento ou diminuição do glucagon, da liberação de glucagon pelas células alfas do pâncreas, responde aos níveis de insulina e não aos de glicose. Então, o que o organismo entende? Ele entende que se a insulina está baixa é porque não tem glicose. Por quê? Porque quando a insulina está baixa é porque a glicose está baixa. Teoricamente seria assim, no indivíduo normal. Né? Só que aqui não. Aí se a insulina está baixa porque o organismo não consegue produzir, liberar, células betas do pâncreas não conseguem liberar a insulina, o glucagon, ele não é inibido. Então, ele continua com os níveis aumentados. Então, o glucagon atua sem inibição, como se fosse um jejum prolongado. Ele entende que o indivíduo está em jejum precisando de glicose. No entanto, o indivíduo já está com hiperglicemia. Só que lembra que o glucagon não responde à glicemia e sim à insulina. Então, o que o glucagon vai fazer nesse indivíduo? O glucagon e os hormônios contrarreguladores são hormônios catabólicos. Ele vai desencadear no organismo um intenso catabolismo de proteínas, de lipídios e vai fazer gliconeogênese. Porque ele vai produzir glicose a partir dos precursores oriundos da degradação dos lipídios e das proteínas. E vai usar esses compostos metabólicos intermediários desse catabolismo como matéria-prima
para a gliconeogênese produzir glicose. E aí ele aumenta mais a glicemia ainda. E aí ele produz também aqueles derivados dos ácidos graxos que a gente falou, acetil-CoA, que é metabólito secundário da oxidação de lipídios, de triacilglicerol. O acetil-CoA é usado na síntese de corpos cetônicos. Então, o que o glucagon faz? Aumenta a glicose e aumenta corpos cetônicos. Tá? Então, o indivíduo que não é tratado com injeções de insulina, aplicações de insulina, ele vai ter uma repercussão toda no metabolismo guiada, comandada pela presença do glucagon. Tá? E esse aumento nos níveis de corpos cetônicos, acetoacetato, ácido hidroxibutirato, acetona, são todos compostos que vão reduzir o pH, porque são ácidos, tá? E aí você tem um aumento do corpos cetônicos e diminuição do pH do organismo. Isso leva, então, o que a gente conhece por cetoacidose diabética. Tá? Então, lá na gasometria, você vai conseguir detectar uma cetoacidose. Tá? Na nossa última aula, a gente vai falar de gasometria e aprender a ler e interpretar os resultados de gasometria. Então, quais os testes, antecipando um pouco a próxima aula, que a gente utiliza para fazer diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1? Hiperglicemia, né? Quer dizer, faz o teste a dosagem de glicose no sangue e ela vai estar alta. Então, você vai ter uma hiperglicemia. Dosa glicose na urina, ela também vai estar alta. Glicosúria, presença de glicosúria. E você dosa também corpos cetônicos na urina e também vai estar alto. Tá? Então, essa tríade, hiperglicemia, glicosúria e cetonúria, faz diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, generalizando, porque depois a gente vai ver os critérios certinho para fazer diagnóstico na nossa próxima aula, tá? Mas aqui é só para a gente entender a visão geral do que está acontecendo. Bom, e quais são os sintomas? Cansaço, muito fácil. Muita sede, a gente vai entender por que já. Aumento do apetite, a urina, o paciente urina bastante, toda hora no banheiro, também vamos entender. E emagrecimento, também vamos entender. Todos esses sintomas, entendendo só essa repercussão metabólica que está acontecendo aqui, a gente vai entender os sintomas, ok? Bom, então vamos lá, né? Que o computador tá lento. Vamos lá. Eu fiz uma animaçãozinha aqui para ficar didático, então, para vocês entenderem. A repercussão metabólica, né? A complicação do diabetes mellitus tipo 1 não descompensada, ou seja, não tratada. O indivíduo não está fazendo uso de insulina, tá? Só para a gente entender a repercussão metabólica do diabetes mellitus tipo 1, que é essa cetoacidose diabética que a gente falou. Então, aqui nós temos a corrente sanguínea, tá? Um vaso, com aumento da concentração de glicose, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é a circulação sistêmica. Nós temos diferentes órgãos, o fígado, aqui é o pâncreas, a tireoide, o músculo e o tecido adiposo, tá? Então, o que acontece? Primeiro, nós temos um aumento da concentração de glicose, porque a diabetes, você tem níveis aumentados de glicose no sangue, hiperglicemia. E aí, o primeiro problema é a ausência de insulina, porque, teoricamente, você teria as células betas do pâncreas iriam, então, liberar células beta, as células betas iam liberar insulina em resposta ao aumento da glicose. Só que a gente entende que o problema do diabetes mellitus é ausência, deficiência na produção de insulina. Então, você não tem insulina, mas você tem a glicose aumentada. A ausência de insulina repercute em quê?
Bom, se não tem insulina, os glúteos 4 do tecido adiposo e do tecido muscular não vão continuar lá no seu pool intracelular. Não vão ser expressos aqui na membrana da célula para que a glicose se ligue e seja transportada para o interior das suas células, tá? Bom, e por que o GLUT4 não é expresso? Porque como não tem insulina, a insulina não se liga ao seu receptor de insulina para desencadear aquela fosforilação, aquela cadeia de quinases dentro das células, para chegar lá no pool de GLUT4 e dizer, pô, anda lá para fora, pode ser expressa na membrana que está precisando captar glicose. Como não tem insulina para se ligar nesses receptores, o GLUT4 não é expresso, então, nem nos miócitos e nem nos adipócitos. Ele permanece nos seus estoques intracelulares. E aí a glicose não é captada por esses tecidos. Ela continua onde? Lá na circulação, tá? Você não tem, então, aquele mecanismo normal de reduzir a glicose quando ela passa do seu limiar plasmático. Bom, o que mais que acontece? Lá no pâncreas, as células betas do pâncreas continuam secretando glucagon. As células alfa do pâncreas continuam secretando glucagon, porque, como eu falei para vocês, o glucagon responde aos níveis de insulina. Então, o organismo entende que não tem glicose e o pâncreas, então, secreta glucagon, porque ele não está sendo inibido pela insulina. Porque o normal é a insulina aumenta, o glucagon baixa. Só que como não tem insulina, a insulina está baixa, o glucagon aumenta, tá? Porque ele entende que se não tem insulina é porque não tem glicose. Então, o que ele faz? Ele aumenta os níveis, as células alfa do pâncreas aumentam a secreção de glucagon para que ele vá fazer toda aquela função dele de catabolismo nos tecidos. Outra coisa é que o ACTH, que é o cortisol, né? O ACTH vai agir sobre a adrenal para produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Também vai haver a liberação do hormônio do crescimento, tá? Que são alguns dos hormônios contrarreguladores, né? E o que acontece, então, em resposta ao glucagon lá no fígado? O fígado utiliza precursores, né, de 3 ou 4 carbonos, oriundo da oxidação de aminoácidos e ácidos graxos que vem lá desencadeada pelo catabolismo do glucagon. O glucagon induz a lipólise, ou seja, a degradação dos triacilgliceróis dos adipócitos, libera o glicerol e libera o ácido graxo. O glicerol vai ser usado lá no fígado na gliconeogênese. O ácido graxo vai ser usado para a síntese de corpos cetônicos. A degradação de aminoácidos, que é a desaminação oxidativa, libera amônia, que vai vai aumentar aqui a concentração de amônia na circulação, e libera também a cadeia carbonada dos aminoácidos, que é todo o resto do aminoácido menos o NH3, menos o grupamento amino, né? E, por exemplo, a alanina é um aminoácido que, quando ele é desaminado, ele libera, por exemplo, o piruvato, que é a sua cadeia carbonada. O piruvato é um precursor da gliconeogênese. Então, a partir da desaminação da alanina, que é um aminoácido, por exemplo, eu consigo fazer a glicose. E essa desaminação, essa oxidação desse aminoácido é induzida pelo glucagon, né? E além disso que eu mostrei para vocês, que a degradação dos ácidos graxos lá dos lipídios, porque o glucagon também induz o catabolismo de lipídios,
libera glicerol, que é usado também como precursor na gliconeogênese, aumenta mais a glicose ainda no sangue. O acetil-CoA, dos ácidos graxos, que oriundos ali do triacilglicerol, nada mais é que uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. Cada um dos 3 ácidos graxos vai gerar 3 acetil-CoAs na beta-oxidação. E o acetil-CoA vai ser precursor na cetogênese para a biossíntese de corpos cetônicos. Então, você aumenta aqui na circulação ácidos graxos da lipólise, aumenta corpos cetônicos, aumenta a amônia da degradação dos aminoácidos e aumenta a glicose, porque todos esses precursores estão sendo utilizados na gliconeogênese como matéria-prima para fazer glicose. Porque, como eu disse para vocês, o glucagon ali o organismo entende que não tem glicose e o glucagon vai fazer o quê? Vai aumentar a glicose. E a insulina não baixa a glicose, o glucagon faz o contrário. Ele e seus hormônios contrarreguladores todos induzem a gliconeogênese. E para induzir a gliconeogênese, para fazer glicose, eu preciso de precursores. E os precursores vêm da degradação de lipídios e aminoácidos. Okay? Por isso o indivíduo é magro. Porque ele tem um intenso catabolismo de lipídios e de proteínas para gerar precursores para biossíntese de glicose. Tá? Então, o indivíduo ele é magrinho, normalmente, né? O paciente com diabetes mellitus tipo 1, normalmente é adolescente, né? Essa doença ela se instala rapidamente, assim, e já aparecem os sintomas. Então, o indivíduo apresenta sintomas logo às vezes na infância e às vezes na adolescência. É raro o indivíduo adulto já aparecer com diabetes mellitus tipo 1, diferente do tipo 2, que a gente vai entender que a causa e a repercussão é totalmente diferente. Então, em resumo, mesmo na presença de hiperglicemia, existem estímulos hormonais pelo glucagon, hormônio do crescimento e cortisol, das vias que geram glicose. Ou seja, todos esses hormônios aqui, contrarreguladores, vão induzir a gliconeogênese, ou seja, vão aumentar mais ainda a glicose. Daí, por isso que a gente tem o que a gente conhece como cetoacidose, porque isso tudo que está aqui diminui o pH do sangue, tá? Pelos corpos cetônicos, cetoacidose diabética, tá? O glucagon também induz a lise do glicogênio, a degradação do glicogênio hepático, né? A glicogenólise, liberando também mais glicose ainda na circulação. Bom, então a gente viu, vamos pegar isso tudo que está aqui no sangue, né? Todas essas moléculas que vieram para aqui e vamos entender, então, os sintomas que o indivíduo apresenta em resposta a essas moléculas lá no plasma. Então, o aumento de glicose, da concentração de glicose no plasma, se esse aumento for maior que 160 miligramas, o rim já não consegue filtrar, porque o rim filtra o sangue e devolve a glicose e aí não elimina a glicose na urina, tá? Então, a presença de glicose na urina é sempre negativa. Agora, porque ele consegue fazer essa absorção da glicose de volta lá no glomérulo. Entretanto, quando esse valor passa de 160 na circulação, é como se fosse um limiar para a capacidade renal de filtração glomerular. Ou seja, o rim passa a não conseguir mais filtrar toda a glicose que passa de 160. E aí, o que passou, vamos imaginar que o indivíduo tenha, sei lá, 260 miligramas de glicose no sangue. Ele vai filtrar 160 e vai passar 100 miligramas para a urina. Então, você vai começar a excretar urina com glicose, tá? Então, por isso que você tem a glicosúria positiva, né? O teste de glicose na urina dá positivo, porque normalmente os diabéticos
tipo 1, eles têm valores muito maiores que 160 miligramas na circulação, até por causa de toda aquela repercussão que a gente viu ali, né? Todo mundo entra para ajudar a aumentar mais a glicose ainda, que já está alta. Outra coisa é que a glicose é uma molécula hidrofílica, amiga da água, tá? Então, onde a glicose vai, a água vai junto. Tem o peso extradissolvatação da água, que a gente chama. Então, se eu estou eliminando glicose na urina, junto com esta glicose está indo água no plasma. E aí, por isso que o paciente tem também a poliúria. Ele começa a urinar muito. Por quê? Porque junto com a glicose que ele está eliminando, ele está indo junto o peso extra da água, que a glicose está solubilizada em água. Então, o paciente ele vai ter uma desidratação, se não tratado, porque ele vai perder muitos eletrólitos aqui do plasma, vão ser passados aqui pelo rim e vão ser eliminados junto com a glicose, muita água. Então, você vai perder eletrólitos e a perda desses eletrólitos faz com que baixe a pressão. Então, você vai ter uma hipotensão em resposta à perda de eletrólitos devido à poliúria. Essa hipotensão gera também o aumento dos batimentos cardíacos, tá? Você tem uma leve taquicardia em função dessa desidratação. Como você está perdendo muita água, obviamente o indivíduo tem um mecanismo de avisar que está faltando água lá no plasma. Daí você tem o quê? Tem a sede, tá? Polidipsia. Então o indivíduo ele urina bastante, ele tem muita sede. Tudo porque ele está eliminando glicose pela urina, tá? Como ele está eliminando água, ele elimina muitos eletrólitos e aí você tem também hiponatremia, tá? E essa hiponatremia atua diretamente no sistema nervoso central, juntamente com o aumento da amônia no sangue lá, oriundo da degradação dos aminoácidos, né? A amônia, ela é tóxica, isso aqui tá escrito, aqui é o grupamento amino, mas ele é ionizado a NH4, né, que é a amônia, e aí a amônia também é tóxica, junto com a hiponatremia, é tóxica para o sistema nervoso central, gerando o que a gente chama de edema cerebral. E aí os sintomas são tremores, letargia e coma, tá? O aumento de corpos cetônicos, ele reduz o pH para baixo de 7,3. Então, já é o que a gente chama de acidose, tá? Na verdade, é uma acetoacidose, porque essa acidose vem dos corpos cetônicos, tá? E aí, obviamente, que esses corpos cetônicos também vão ser filtrados lá no rim, né, que está esse aumento da concentração de corpos cetônicos, vão ser filtrados pelo rim e vai aparecer na urina. Então, você também tem o teste de cetonúria positivo, tá? O aumento a redução do pH, né, o pH ácido, significa que você tem uma maior concentração de H+, né, no sangue. E aí, essa maior concentração de H+, aqui no sangue desloca, você tem muito H+, porque o pH está ácido, e aí você desloca a reação para cá, eliminando, tendendo, né, o mecanismo de compensação é eliminar CO2 pelo pulmão para que você regule esse pH. Né? Como a sua concentração de H+ está muito alta, o organismo começa com taquipneia, né, aumento da frequência respiratória, para tentar compensar esse pH, eliminando o CO2 pelos pulmões, tá? Isso a gente vai entender bem direitinho quando a gente falar de gasometria, tá? Mas provavelmente vocês já saibam. Então, lá no pulmão, você começa a hiperventilar para eliminar CO2 para tentar equilibrar o pH, como um mecanismo compensatório mesmo. E junto com esse CO2 sai a cetona, porque dos corpos cetônicos, são 3 tipos de corpos cetônicos. Um deles é a acetona, tá?
e ela é muito volátil. Então, quando você respira, você elimina a acetona, e aí você tem um hálito característico do paciente com diabetes tipo 1, que é o hálito cetônico, tá? Então, isso ajuda também bastante no diagnóstico, tá? Então, repercussão no sangue que a gente viu, né, tanto a hiperglicemia quanto o aumento da concentração de amônia, o aumento de corpos cetônicos, que dá cetoacidose, o acúmulo de ácidos graxos, isso tudo oriundo daquela repercussão que ocorre pela ausência de insulina e aumento do glucagon, tá? E, obviamente, está associado com todos aqueles sintomas que a gente falou que o paciente apresenta. Então, a doença, ela é uma doença autoimune, como a gente falou, órgão específico, progressiva, que começa anos antes do início do quadro clínico, acomete as células beta das ilhotas de Langerhans e ao início do quadro clínico já existe destruição então de 90 a 95% dessas células pelo processo autoimune. Então, ou seja, quando o indivíduo apresenta os sintomas aqui, todas as suas células betas já estão provavelmente comprometidas pela destruição com anticorpos e aí já não tem muito o que fazer, tá? Bom, de uma forma geral, ela resulta então da destruição autoimune mediada por células beta-secretoras de insulina no pâncreas. Na maioria dos pacientes, é mediada por células T, e ela é autoimune, então é o que a gente chama de diabetes mellitus tipo 1A. E aí existe lá, você pode, para confirmar, fazer a pesquisa de anticorpos circulantes, do tipo ICA, IAA, GAAD, etc. São os nomes dados para os anticorpos circulantes anti-células beta. Outro tipo é o tipo que a gente fala que é idiopático. Idiopático é porque a gente não conhece a causa. Aí é chamado de diabetes mellitus tipo 1B. Normalmente tem uma anomalia cromossômica ou um problema desconhecido, tá? Isso aqui tem um guia, né, que descreve todos os padrões de cuidados para o diabetes mellitus da Associação Americana de Diabetes, que é uma das entidades mais bem reconhecidas quando se fala em guideline e em valores de referência. Tá. A genética implicada no diabetes normalmente é multigênica, ou seja, mais de um gene está envolvido, e o locus principal é o complexo de histocompatibilidade, ou seja, o MHC, lá no cromossomo 6, e pelo menos outros 11 locos no cromossomo 9. Então, normalmente está envolvido o cromossomo 6 ou o cromossomo 9, onde estão localizados os genes do MHC, tá? A região reguladora do gene da insulina está localizada no cromossomo 11, no braço curto, na posição 15, e é um locus importante, tá associado com o diabetes mellitus tipo 1 também. 95% dos pacientes expressam HLA-DR3 ou HLA-DR4. O alelo HLA-DRQB1, DR4 é associado com proteção. Então, indivíduos que têm esse polimorfismo do MHC aqui, ele está associado com uma certa resistência a desenvolver a diabetes. Mas, de uma forma geral, ela tem uma forte herança genética, então tem sempre alguns polimorfismos de MHC associado com o diabetes mellitus e que, obviamente, vão levar à produção de moléculas diferentes, né, polimorfismos, proteínas diferentes, que vão ser sintetizadas a partir dos genes codificados por esses
a partir dos RNAs codificados por esses genes, e aí, obviamente, o indivíduo entende que isso é um antígeno, né? Não é uma proteína normal dele, porque ela está mutada, e aí começa a produzir anticorpos contra essas células. Existem também fatores ambientais, não só genéticos. Por exemplo, o vírus da rubéola, da papeira, que é a cachumba, a Coxsackie-B, que é uma miocardite. Esses vírus têm sido implicados com o desenvolvimento de diabetes após infecções. Então, parece provável que a autoimunidade das células beta seja iniciada por uma proteína viral, enquanto que a genética do hospedeiro determina a progressão da destruição de células B. Então, é como se o vírus fosse quem desencadearia a doença, mas se isso vai progredir ou não vai depender da genética do complexo de MHC que o indivíduo tem. Mas tudo ainda é muito... não está muito claro, né? Precisa de mais estudos. O diabetes mellitus tipo 2, diferente do tipo 1 que a gente falou que era insulino dependente, esse aqui é o insulino resistente, tá? Então, em 90% dos casos, o indivíduo não tem problema na produção de insulina, tá? É bastante comum acima dos 40 anos, a progressão da tolerância à glicose normal para o diabetes, então você começa a ter uma tolerância à glicose primeiro por alguns anos, e aí depois isso progride para o diabetes mellitus tipo 2. Essa tolerância é aquele valor que você faz a glicemia, ela dá 101, 102, depois você faz de novo dá 93, aí faz de novo dá 105, depois ele fica bem ali, borderline, perto do valor limite superior, e às vezes dentro da normalidade. Então você fica anos assim. Isso já é um indício, se a pessoa tiver os fatores de riscos, né, que é obesidade, etc., síndrome metabólica, etc., isso tudo pode ser fator de risco para essa paciente vir a desenvolver diabetes ao longo dos anos. Então, é muito associado com obesidade e dislipidemias, né, alterações nos níveis de colesterol, principalmente LDL. Paradoxo. Você tem uma hiperinsulinemia, porque o paciente não tem problema, como a gente viu anteriormente, que existia um problema na síntese, na produção de insulina pelo pâncreas. Aqui não, aqui o indivíduo produz insulina. Você tem até uma hiperinsulinemia, mas associada com uma hiperglicemia. Então, a glicose está alta, o pâncreas libera insulina, e aí a insulina também está alta. Obviamente, não vou ter glucagon alto, o glucagon vai estar baixo, porque a insulina está alta, mas a insulina não consegue atuar, ou seja, ela não consegue fazer com que aquela glicose seja reduzida. Por quê? Porque você tem uma resistência à insulina, a gente já vai entender por quê. Bom, então, como eu disse, como não vai ter o aumento do glucagon, obviamente que toda aquela cetoacidose, aquela repercussão metabólica que a gente viu, não vai acontecer aqui, né? E não vai mesmo, o que vai acontecer aqui é o coma hiperosmolar. Basicamente pelo aumento de glicose no sangue que dá essa hiperosmolaridade para o sangue. E aí mesmo com a presença de insulina, essa glicose não baixa, tá? As causas, ela é uma doença extremamente heterogênea, não tem uma causa específica, clara. Então, você tem uma resistência periférica à ação da insulina, que pode ser primária ou relativa, que está muito associada aos receptores, né, principalmente ao GLUT. O GLUT4 pode ser até expresso nas células, nos miócitos e nos cardiomiócitos em resposta ao aumento da insulina, mas ele não consegue, a insulina não se liga a esses receptores. Existem trabalhos que dizem que aquele aumento do colesterol do LDL pode estar se ligando a esses receptores, né, igual ele faz gera a placa de aterosclerose,
ele pode estar se ligando a esses receptores e impedindo que a insulina se ligue nele, né? Pelo aumento do colesterol das dislipidemias. Mas também são hipóteses. Você também tem ao longo do tempo, você começa a ter uma incapacidade das células betas de produzir insulina, porque o pâncreas começa a produzir insulina e tem uma hora que a sua capacidade fica comprometida pelo excesso de produção. E aí, com o tempo, começa a ter uma queda no nível de insulina desses pacientes. Vocês vão ver que alguns médicos tratam a diabetes mellitus tipo 2 com insulina. Você fala, uai, mas já tem insulina, por que vai tratar com insulina? Só que é uma insulina diferente, que ela tem um mecanismo de ação que é um pouquinho, ela é modificada, então ela tem um mecanismo de ação diferente, que não necessita se ligar diretamente aos receptores, e ela tem e aí ela consegue reduzir um pouco a glicose, tá? Essa seria a explicação de tratar diabetes mellitus tipo 2 com insulina, apesar do problema não ser a deficiência de insulina, é porque é uma insulina modificada, o mecanismo de ação dela é diferente. Então, a diabetes tipo 2, ele é o que a gente conhece como a resistência à insulina, definida como uma resposta biológica diminuída com concentrações normais de insulina circulante. É um defeito de ação periférica, ou seja, não é um problema de produção, mas sim na sua atuação nos receptores das diferentes células. A síndrome de resistência à insulina também é conhecida como síndrome metabólica, mais ou menos, porque a síndrome metabólica ela é um conjunto de resultados clínicos e laboratoriais associados, ou seja, você tem que ter pelo menos 3 desses fatores aqui, que são resistência à insulina, né? Você tem insulina, mas ela não está conseguindo reduzir a glicose, né? Que é a diabetes tipo 2, então você tem que ter a hiperinsulinemia, obesidade, dislipidemia e hipertensão. Se você tiver pelo menos desses 5, se tiver 3 fatores, você já faz diagnóstico de síndrome metabólica, tá? Esses pacientes têm risco aumentado de doença cardiovascular. Quem tem síndrome metabólica, ou seja, tem diabetes mellitus tipo 2 associado com obesidade e hipertensão, esse paciente já tem síndrome metabólica. E isso é um fator de risco muito grande para doença cardiovascular. Tá? E esses pacientes aqui, eles têm que ter, então, a obesidade que se fala aqui é a obesidade abdominal, que em mulheres é acima de 89 centímetros de circunferência abdominal e em homens acima de 101,5, tá? Então, valores acima desses estabelecidos aqui já é obesidade abdominal, então já seria um dos 3 que precisa ter para fazer diagnóstico de síndrome metabólica. Triglicerídeo acima de 150 já é considerado aqui dentro das dislipidemias, ou aumento do triglicerídeo ou redução do HDL. Se eu tiver HDL menor que 50 miligramas em mulheres e 40 em homens, já é dislipidemia. Se eu tiver triglicerídeo acima de 150, já é dislipidemia. Já são 2 fatores. Vamos imaginar que eu tenha 180 de triglicerídeo e 90 de circunferência abdominal. Eu já tenho 2 fatores. Se a minha pressão estiver acima de 13 por 8,5, eu já tenho síndrome metabólica. Ou se a minha glicose estiver maior que 110, eu já vou ter síndrome metabólica, ok? Então, a diabetes mellitus tipo 1 está muito associada com a síndrome metabólica. Quase que praticamente sinônimo, porque se a pessoa tem diabetes mellitus tipo 1, provavelmente ela é obesa já, e ela tem dislipidemia e tem pressão alta, então ela tem síndrome metabólica. A repercussão metabólica do diabetes mellitus tipo 2 é a síndrome hiperosmolar. Então, a insulina está presente
e o pâncreas, então, não secreta o glucagon, ok? Então, não temos o hormônio do catabolismo, nós temos insulina. Né? E o que a insulina faz? Ela é um hormônio anabólico. Todo o excesso de glicose, ela usaria para fazer glicogênio, para estoque, né? Mas ela precisa que essa glicose chegue nas células. E para isso ela precisa que o GLUT4 seja expresso em resposta à insulina que se liga aos receptores de insulina. Só que isso não acontece. Tá? Não há também, então, proteólise nem lipólise, porque a oxidação de proteínas e de lipídios é um efeito do glucagon. Então, se não tem glucagon, eu não vou fazer degradação de proteínas e nem de lipídios. Nesse caso, o paciente aqui é mais gordinho do que no diabetes tipo 1, o paciente é magro porque ele degrada todos os lipídios dele para gerar glicose. Aqui não. Porque não tem glucagon, não tem todo esse catabolismo no indivíduo. Então, também não há síntese de corpos cetônicos, porque eu não estou degradando os lipídios, não estou gerando ácido graxo, não estou produzindo acetil-CoA e não estou sintetizando corpos cetônicos. Então, se eu fizer a pesquisa de corpos cetônicos na urina desse indivíduo, vai dar negativo. Já é um teste muito fácil aqui, ó, e barato para fazer diagnóstico diferencial de tipo 1 e tipo 2. Então, você tem o acúmulo de VLDL nas células, porque você não está utilizando esses triglicerídeos como degradando para utilizar como precursor para gliconeogênese, então você tem um aumento de triglicerídeo, hipertrigliceridemia. A glicose não consegue entrar nos tecidos, porque eu tenho, na maioria dos casos aqui, lembra daquela hipótese que eu falei, que eu tenho uma deficiência nos receptores de insulina, também pode ser que os receptores de insulina ou o GLUT4, quando expresso, são recobertos com LDL, porque essa paciente já é obesa há muito tempo, até desenvolver o diabetes, então esses receptores podem estar comprometidos, e aí você acumula a glicose na circulação, você tem a hiperglicemia, a glicose permanece na circulação porque ela não consegue ser captada pelos tecidos em resposta à insulina, tá? O aumento da glicose, obviamente, carrega água para a circulação. Antes, lembra, a gente excretava o excesso de insulina, o excesso de glicose, e a glicose, essa água ia junto com a glicose. Lembra que eu expliquei? Mesma coisa aqui, se essa glicose permanece na circulação, ela chama mais água. Por quê? Porque tem todo o peso de solvatação extra da água. Então, você tem uma hiperosmolaridade no sangue, tá? Em resposta ao aumento de glicose no sangue. Então, quais são os achados laboratoriais? Tem glicosúria. Por quê? Porque, obviamente, essa glicose que está aumentada no sangue também vai ser filtrada pelo rim, vai ser eliminada da mesma forma. Tem glicosúria positiva, cetonúria negativa, já é diferente do tipo 1. Hiperglicemia vai ter, igual ao tipo 1, mas vai ter também a hipertrigliceridemia, que no tipo 1 não tem. Por quê? Porque praticamente todos os triglicerídeos do indivíduo vão ser degradados para gerar glicerol para formar uma glicose em resposta ao glucagon, tá? Então, o que é diferente aqui é a cetonúria, que é negativa, e aumento de triglicerídeo. Então, fazendo um paralelo entre as duas diabetes, você tem que a causa do tipo 1, mais de 90% ela é autoimune, tá? Enquanto que o tipo 2, ela é uma síndrome metabólica, né? Como a gente falou, já é um conjunto de várias disfunções, né? Tem a dislipidemia, a hipertensão, tem circunferência abdominal, obesidade, né? Então tem todo um conjunto de fatores, é uma síndrome
que leva ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Tipo 1, então, uma deficiência de insulina, enquanto que o tipo 2 é resistência à ação da insulina. Tipo 1 ocorre em jovens e adolescentes, tipo 2 indivíduos acima de 40 anos. Tipo 1 é presença de anticorpos, autoanticorpos, né, porque é uma doença autoimune. E o tipo 2 é depósito de amiloide nas ilhotas, pelo excesso de lipídios. Indivíduos magros, tipo 1, obesidade em 85% dos casos no tipo 2, cetoacidose no tipo 1, que é a repercussão metabólica, devido ao pH baixo e os corpos cetônicos, e na diabetes mellitus tipo 2, a síndrome hiperosmolar, pela concentração elevada de glicose e presença de água no plasma. Diabetes mellitus tipo 1, o início é abrupto, apesar os sintomas são abruptos, apesar da doença ter começado já há muitos anos. Quando aparecem os sintomas, a destruição já aconteceu ali e o pâncreas já está praticamente comprometido. Mas até então, o indivíduo nunca teve nenhum sintoma, nenhum sinal. O início é abrupto, enquanto que o tipo 2, essa progressão geralmente é lenta. Você vem com aquela tolerância aumentada à glicose, que a gente falou, né? O indivíduo já é obeso, já tem uma dislipidemia, já tem uma circunferência abdominal maior, e aí ele vem com há anos já mostrando no exame laboratorial glicose 102, 98, 93, 105, e fica assim, né? Muito. Aí o paciente, claro, ele vai, não, minha glicose tá boa. Não, tava só um pouquinho aumentada, agora já tá boa de novo. Tava 113, mas agora já tá 94, já tá bom. Então não era nada não. E aí o paciente fica nessa. E aí vai progredindo, tá? Anos depois ele aparece então com provavelmente já com a síndrome metabólica, né? A diabetes mellitus associada aos outros fatores que ele já tinha. Bom, e a diabetes mellitus gestacional, ela é definida como uma intolerância à glicose que surge durante a gravidez, normalmente na 24ª, 28ª semana, com uma prevalência de 3% aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é de 6 a 8%, tá? Isso aqui é bem diferente daquela paciente que tem diabetes e fica gestante. Tá? Essa não, a paciente não tinha diabetes e ela desenvolve diabetes devido à gestação. Tá? Normalmente essa diabetes ocorre na 24ª, 28ª semana. Fatores de risco: forte história familiar de diabetes, ou seja, tem alguém na família que tem diabetes tipo 1, pode ser, ou tipo 2. A paciente não, mas alguém da família tem. Idade superior a 30 anos na gestação, né? A idade da gestante. História de gravidez com recém-nascidos grandes para a idade gestacional, porque aumento da glicose induz o crescimento exagerado do feto. Então, às vezes, numa gestação prévia, teve um bebê com quase 5, 6 quilos. Isso aí já é indícios de diabetes gestacional, tá? História inexplicada de morte fetal neonatal, ou seja, o paciente teve 1 ou 2 abortos antes e já provavelmente já era o efeito do diabetes gestacional que não foi detectado, mas já é essa tendência da mãe em aumentar os níveis de glicose, e esse aumento de glicose faz com que o feto aumente a insulina também dele em resposta ao aumento da glicose da mãe, certo? Porque o sangue da mãe está circulando, né, no cordão, então o feto aumenta a síntese de insulina e o aumento da insulina leva a esse crescimento exagerado. E esse crescimento exagerado, às vezes, faz com que as mitoses, a divisão celular, ocorra muito rapidamente, sem
tempo hábil para o reparo, para vir e fazer o conserto da divisão. Aí gera células com um número diferente de cromossomos, e aí normalmente dependendo dessas alterações de cromossomos que ocorrem, é incompatível com a vida e acaba perdendo o bebê, certo? Então, seria a explicação para isso. A mãe tem normalmente hipertensão ou pré-eclâmpsia, tá? Então, o que se faz é que gestantes a partir da 20ª semana de gravidez já indica-se glicemia em jejum como teste de rastreamento, tá? Então, a partir da 20ª semana, durante a consulta de pré-natal, se faz, o médico vai solicitar a glicemia de jejum para fazer o controle da ocorrência ou não do diabetes gestacional. Então, aqui, ó, valores acima de 85 são considerados indicativos de fazer o teste de tolerância à glicose. Então, gestantes que tenham mais de 85 miligramas por decilitro de glicemia em jejum a partir da 20ª semana, tem que fazer o teste oral de tolerância à glicose. Claro que é aquele diferenciado. Então, vai tomar menos glicose, as gramas de glicose vão ser menor. A gente vai ver isso na próxima aula, que é diagnóstico laboratorial, tá? Considera-se também confirmatório, considera-se mais de 85 não é que é diagnóstico, tá, gente? Você usa a glicemia de jejum para fazer o rastreio a partir da 20ª semana. Se der maior que 85, tem que fazer o teste de tolerância. E ele que vai dizer se tem, e ele que vai fazer o diagnóstico ou não, tá? Então, é um valor mais baixo, óbvio, né? Porque o normal é até 100, mas você não pode esperar a paciente ter 100 de glicose para fazer o teste. Considera-se confirmatório valores obtidos de 2 glicemias de jejum maior que 105 nesses testes de rastreio aqui. Se você tiver 2 vezes valores acima de 105, já é diagnóstico de diabetes gestacional. Ou se você tiver maior que 85, tem que fazer o teste de tolerância e aí ele vai fazer diagnóstico ou não. Okay? Mas a gente vai voltar a falar isso lá na próxima aula. Bom, então com relação a diabetes, é isso que eu queria falar para vocês. Depois a gente vai falar de diagnóstico, tá? Mas, dentro das doenças de alteração do metabolismo de carboidrato, nós temos as hiperglicemias, como eu falei, que eu mostrei aqui para vocês. E temos também, por exemplo, a intolerância à lactose. Tudo que envolve carboidratos é uma alteração no metabolismo, né? Então, aqui na intolerância à lactose, o problema é uma deficiência na lactase, que é a enzima que faz a hidrólise desse açúcar, né? A lactose é o açúcar do leite, formado por uma molécula de galactose e uma de glicose, ligadas por uma ligação glicosídica do tipo beta-1,4. A enzima que cliva, que hidrolisa essa ligação, liberando os 2 monossacarídeos, é chamada de lactase. Então, terminação ase é para enzima e a ose é para o carboidrato, tá? Então, a lactase faz a hidrólise da lactose, liberando a glicose e a galactose. Só que o indivíduo que tem intolerância à lactose, ele tem uma deficiência na secreção da lactase lá nas células intestinais, tá? Que quem secreta as disacaridases são as células, os enterócitos, tá? Células do intestino. Então, por exemplo, aqui o indivíduo, né, lá na célula, esse aqui é o intestino delgado e aqui é o intestino grosso. Então, o indivíduo normal, ele se alimenta de leite e derivados, e aí esse leite e derivados tem, então, o disacarídeo. As células da parede do intestino, os enterócitos, secretam disacaridases. Vão secretar sacarases, lactases, várias disacaridases.
dentre elas a lactase. E a lactase vai fazer o quê? Vai clivar, então, aqui, hidrolisar e liberar a galactose e a glicose, que vão ser absorvidas, ou seja, vão passar da luz do intestino para a circulação porta-hepática e vão ser encaminhadas para o fígado, para dar início ao metabolismo de carboidratos lá, né? Chegando lá, essa glicose e essa galactose vão ser fosforiladas, vão entrar na via glicolítica, etc. e tal. Bom, aí tudo bem. Agora o indivíduo que tem deficiência na síntese de lactase, porque a lactase é uma proteína que é sintetizada a partir de um gene que está lá no DNA. Se existe uma mutação no gene, esse indivíduo pode, ou um polimorfismo genético hereditário, esse indivíduo pode produzir menos ou nem produzir essa enzima. Então, imagina que o indivíduo aqui que não produz, o que vai acontecer? Ele ingere a lactose e a lactose chega aqui e não é quebrada. Bom, disacarídeos não conseguem atravessar a parede do intestino, ou seja, não conseguem ser absorvidos. Então, a lactose não é absorvida para a circulação porta-hepática para chegar no fígado, porque para ela fazer esse transporte né, para sair da luz do intestino e cair na circulação porta-hepática, ela tem que ser quebrada na sua unidade menor, que é o monossacarídeo. E aí o que acontece? Como isso não aconteceu no intestino, essa lactose chega ao intestino. Como não aconteceu aqui no intestino delgado, onde era para acontecer, ela segue o trajeto intestinal aqui e vai chegar no intestino grosso. Lá no intestino grosso, nós temos nossa microbiota normal, que é presença de bactérias normais que fazem parte desse ambiente. Essas bactérias produzem lactases, tá? E essas bactérias vão então hidrolisar a lactose, quebrar essa molécula aqui, liberando a glicose e a galactose. E essas bactérias, por elas estarem nesse ambiente, são bactérias fermentadoras, ou seja, elas fazem fermentação. Então, esses dois monossacarídeos vão ser utilizados no metabolismo da bactéria como a glicose, como fonte para fermentação. Então, a glicose é convertida em piruvato e o piruvato é convertido em ácido lático, em lactato, que é a fermentação lática. E a gente lembra que tanto fermentação lática ou a própria fermentação alcoólica e depois o álcool convertido em ácido acético, eles liberam o quê? CO2. Lembra da fermentação, o pão, quando você coloca a levedura para fermentar a farinha e produzir etanol, daí a massa do pão cresce porque a fermentação libera CO2. Então, o que acontece no intestino grosso é que começa a produção de gases. Muitos gases são produzidos pela formação de CO2 na fermentação da lactose pelas bactérias. E aí a sua barriga incha. Tanto o ácido lático quanto o ácido acético são ácidos que vão estar agredindo essa mucosa e vai dar cólicas abdominais muito fortes, dores muito fortes, o inchaço, a flatulência, a fezes mole, tudo em resposta aos produtos gerados na fermentação da lactose pelas bactérias do intestino grosso. Tudo porque essa lactose não foi hidrolisada lá onde ela tinha que ser, que era no intestino delgado pela enzima produzida pelos enterócitos. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Restringir o consumo de leite e derivados que tenham lactose, ou consumir leite sem lactose, né? Queijo, leite, iogurte, etc. Até chocolate. Existe também uma forma de você fazer a hidrólise química
né? Em vez de ser hidrólise enzimática, pode ser hidrólise química, mas isso é in vitro, tá? Você pode também comprar a hidrólise, comprar a enzima na farmácia, comprar, por exemplo, a lactase. Existe celulases, amilases, mas você pode comprar a lactase e aí você ingere 1 ou 2 comprimidos antes de comer alguma derivado do leite, que aí você vai fazer com que a enzima chegue aqui no intestino um pouquinho antes da lactose e essa hidrólise ocorra aqui, ao invés de propiciar a fermentação pelas bactérias. Bom, então nada mais é que restringir o consumo, tá? E a hipoglicemia? Bom, a hipoglicemia também é uma alteração no metabolismo, também é uma complicação muito importante, apesar de ser rara, tá? Ela é mais comum como uma resposta ao tratamento da diabetes com hipoglicemiantes orais. Ali uma complicação, ou seja, tomou muita insulina, ou tomou muito hipoglicemiante oral, e aí acaba, o paciente tem hiperglicemia e foi fazer a redução com o uso de medicamento e a dose foi muito alta e reduziu demais. Então, normalmente a hipoglicemia, ela é mais comum como uma complicação do tratamento e não como uma causa primária, tá? Qual é a repercussão disso? É que o menor aporte de glicose para o cérebro, né? Hipoglicemias, então, são valores menores que 50 miligramas por decilitro, tá? E esse valor menor que 50, a gente já viu na aula passada, que é prejudicial para o sistema nervoso. Neuroglicopenia, o que a gente chama. Então, menos glicose vai estar disponível para os neurônios fazerem o seu metabolismo, né? Então, dentre as causas, você pode ter também uma hiperinsulinemia, né? Às vezes um tumor no pâncreas que produza muita insulina vai reduzir demais a glicose. Um erro inato do metabolismo, medicamentos, álcool, deficiências hormonais ou jejum prolongado podem desencadear hipoglicemia. Teste de medição de insulina faz diagnóstico de hipoglicemia, não teste de glicemia, tá? Quem vai fazer diagnóstico de hipoglicemia é você fazer um teste de insulina e mostrar que a insulina está alterada, tá? Sintomas: ansiedade, sudorese, palpitação, tremor, fome, letargia, cefaleia, confusão, alteração de comportamento, distúrbios visuais, convulsões, comas. Então, sintomas associados ao sistema nervoso. A hipoglicemia também pode gerar uma tríade bem conhecida, que é a seguinte: os sintomas hipoglicêmicos, que a gente já viu, né? Principalmente comprometimento de sistema nervoso central, coma, letargia, convulsão, essas coisas. Uma glicose menor que 45 miligramas por decilitro e a reversibilidade dos sintomas após a administração de glicose. Aí você tem esses dois sintomas e administra a glicose para o paciente e ele volta ao normal, é a tríade da Whipple, que é presente na hipoglicemia. O teste oral de tolerância à glicose, mesmo após 5 horas, o paciente ainda vai ter glicose menor que 100 miligramas, tá? Ele não retorna aos valores normais. Mesmo tomando glicose, ele não vai aumentar. Erro inato do metabolismo de carboidratos. São distúrbios metabólicos causados por mutações nos genes, então são doenças hereditárias, que codificam enzimas ou transportadores envolvidos em vias metabólicas específicas,
por exemplo, de síntese ou degradação de aminoácido, ácido graxo ou carboidrato. Aqui nós vamos falar só dos erros inatos associados ao metabolismo de carboidratos. O padrão de herança é autossômico recessivo, ou seja, autossômico qualquer cromossomo menos o par sexual, e ele só se expressa quando ambos os alelos tiverem o marcador, né? Ou em alguns erros, essa herança é ligada ao X, mas é sempre recessivo, tá? Em alguns casos ele é autossômico e em outros ele é ligado ao X. São expressas na infância, após períodos sem sintomas, com danos irreversíveis. Ou seja, o paciente já tem o erro inato, porque é uma doença hereditária, mas os sintomas só vão aparecer mais ou menos na infância. Então, quando os sintomas aparecem, os danos no organismo já são irreversíveis. Por isso que o importante é fazer o diagnóstico precoce. Por isso que o bebê, quando nasce, você faz imediatamente o teste do pezinho, que é a triagem neonatal, para fazer diagnóstico de algum provável erro inato do metabolismo, porque é uma doença hereditária. E mesmo sem ter sintomas, você já pode começar a fazer o tratamento e evitar o surgimento dos sintomas, porque quando os sintomas aparecem, os danos já são irreversíveis, tá? Então, é muito importante fazer essa triagem aqui. Distúrbios do metabolismo de carboidratos, então, que a gente vai falar. A doença do armazenamento do glicogênio, a galactosemia clássica e a deficiência de G6PD. Então, a doença do armazenamento de glicogênio é uma insuficiência enzimática que resulta em acúmulo de glicogênio no tecido hepático ou no tecido muscular, porque o glicogênio é a forma de armazenamento de glicose no organismo, nos animais. E ele pode ser armazenado no fígado ou no músculo. Então, essa doença de armazenamento do glicogênio vai afetar ou o músculo esquelético ou o fígado, devido então ao acúmulo de glicogênio hepático ou muscular, que pode causar hipoglicemia, porque o fígado vai ter dificuldade, então, em liberar a glicose desses estoques. Por quê? Porque ele não vai ter a deficiência das enzimas que quebram o glicogênio para liberar a glicose. Então, qual é a função do fígado? É utilizar o glicogênio hepático para liberar a glicose para regular a glicemia. Se ele tem dificuldade em fazer a quebra do glicogênio hepático, esse paciente vai cursar com crises de hipoglicemia. Ou fraqueza muscular. Por quê? Porque se ele não quebra o glicogênio muscular, então, em vez de ser o fígado, o glicogênio do músculo, ele vai ter dificuldade em gerar ATP para contração muscular. Então, ele vai ter uma certa fraqueza muscular e dificuldade de locomoção, tá? Então, você pode ter deficiência na quebra do glicogênio que já está esgotado para gerar a glicose, ou você pode ter deficiência em sintetizar o glicogênio a partir da glicose que chega, tá? Então, depende de qual enzima que vai estar com a mutação, com a deficiência. Então, se for uma enzima da síntese ou da degradação, isso tudo vai gerar alterações de acúmulo de glicogênio, acúmulo para mais ou para menos, tá? Aqui eu botei algumas doenças, alguns tipos de doença do armazenamento de glicogênio. Elas variam de acordo com a enzima que está deficiente, tá? Por exemplo, essa doença aqui tem a deficiência da glicose 6-fosfatase. Os órgãos afetados tanto o fígado quanto o rim. O glicogênio no órgão vai estar em quantidade aumentada. E as características são dilatação maciça do fígado, atraso no desenvolvimento, hipoglicemia grave. Hipoglicemia grave é porque a gente já falou que o fígado vai ter dificuldade em quebrar
esse glicogênio. Vocês forem ver que essa glicose 6-fosfatase é uma enzima da via da glicogenólise, tá? E assim sucessivamente, só para vocês terem ideia aqui, por exemplo, esse doença do armazenamento de glicogênio tem deficiência da fosforilase, então ela afeta só o músculo e o paciente tem muitas câimbras dolorosas, crises de cãibra. Tá? Então, tudo vai depender da enzima que tiver deficiente, porque todo erro inato do metabolismo é a deficiência enzimática ou de um transportador de alguma das vias metabólicas, nesse caso aqui, do metabolismo de carboidratos, mas também pode ser de aminoácido ou de ácidos graxos. Tá? A galactosemia é outra erro inato do metabolismo de carboidrato, e ela corresponde à ausência dessa enzima aqui chamada glicose 1-fosfato-uridiltransferase, que ela está aqui, ó. O que essa enzima faz? Então, quando a galactose, por exemplo, lembra que o disacarídeo ingere derivados do leite, a lactose chega no intestino, a lactase hidrolisa a lactose, libera a galactose e a glicose, que são absorvidas da luz do intestino para a circulação porta-hepática, que leva para o fígado. Quando a galactose chega no fígado, ela é rapidamente fosforilada, assim como a glicose, quando chega no fígado, ela é fosforilada pela hexoquinase, né? A galactose vai ser fosforilada pela galactoquinase, que às custas de um ATP, ela adiciona um grupamento fosfato no carbono 1 dessa galactose. E aí essa galactose 1-fosfato agora, ela teria que ser convertida no seu isômero glicose 1-fosfato, por uma enzima, por uma isomerase, que é essa enzima aqui, que é a galactose 1-fosfato-uridiltransferase. Ela é uma epimerase, ela vai transformar a galactose no seu epímero, que é a glicose. Tá? Só que indivíduos que têm deficiência dessa enzima aqui não fazem essa conversão. Então, eles acumulam a galactose 1-fosfato no organismo, porque existe essa aqui, então a galactose é fosforilada, mas ela não é transformada em glicose, então ela não pode entrar na via glicolítica, porque aqui ela entraria lá na via glicolítica e seria degradada até piruvato, igual a glicose. Mas ela não é convertida aqui, porque não existe essa enzima. Então, o acúmulo desse carboidrato fosforilado aqui é tóxico para o organismo, tá? Então, os bebês, por exemplo, que apresentam esse erro inato do metabolismo, eles têm deficiência no crescimento, icterícia, insuficiência hepática, predisposição à infecção por E. coli ou bactérias gram-negativas, tem uma maior susceptibilidade a infecções devido a essa deficiência, tá? Qual seria a restrição de ingestão de leite? Então, esse bebê, obviamente, não pode amamentar, a mãe não pode amamentar, né? Porque o leite tem lactose, e que vai gerar galactose e vai induzir o acúmulo de galactose 1-fosfato no organismo. Então, pode tomar, por exemplo, leite de soja, que não tem lactose, ou derivados sem lactose. O último erro inato seria a deficiência de G6PD. Essa é um polimorfismo bastante importante, tá? Apesar de não ser muito bem conhecido, a deficiência de G6PD. G6PD é uma enzima chamada glicose 6-fosfato-desidrogenase. Ela é uma enzima da via do ciclo das pentoses, tá? Que converte, então, glicose em NADPH e ribose 5-fosfato, que é um açúcar de 5 carbonos. A ribose 5-fosfato é precursor dos nucleotídeos, do DNA, enquanto que o NADPH é o principal fornecedor de elétrons para as reações de biossíntese, porque reações que fazem biossíntese são reações de redução, enquanto que a degradação são reações de oxidação. As reações de redução, elas necessitam
transferir para as moléculas hidrogênio. Então, alguém tem que dar o hidrogênio para a reação. E o principal fornecedor de hidrogênio para as reações de biossíntese, ou seja, para as reações de redução, quem dá o hidrogênio é o NADPH. Tá? Ou ele dá para as reações de biossíntese, ou ele fornece hidrogênio para as enzimas antioxidantes. Por exemplo, as enzimas que detoxificam os ROS, as espécies reativas de oxigênio, que são produzidas diariamente, constantemente no organismo, como em resposta ao estresse oxidativo. Geram espécies reativas de oxigênio que, para serem neutralizadas, precisam ser reduzidas. E essas enzimas, a GSH, a catalase, são enzimas que transferem hidrogênios para esses ROS e essas enzimas precisam de cofatores. E o principal cofator das enzimas antioxidantes é o NADPH, gerado lá na via das pentoses, tá? Isso é importante para a gente entender a repercussão agora de uma deficiência de uma enzima dessa via. Então, se eu tenho deficiência de G6PD, eu não vou gerar ribose 5-fosfato e também não vou gerar NADPH. Então, eu vou ter um comprometimento da minha ação antioxidante, porque eu não tenho o cofator das enzimas, eu não tenho a molécula que fornece hidrogênios para fazer reação de redução. Então, eu vou manter no organismo o estresse oxidativo, tá? Bom, essa deficiência ela é uma doença hereditária, recessiva, ligada ao X, que frequentemente desencadeia uma anemia hemolítica. As mulheres têm sintomas se forem homozigotas e os homens heterozigoto, tá? Por quê? Porque está ligado ao X, a mulher tem 2X e o homem só tem 1. Então, se o homem tiver só um X com alteração, só um alelo, ele já expressa a doença e a mulher, para expressar, ela tem que ter a alteração em ambos os alelos. O locus está, então, aqui no cromossomo X, tá? No braço longo, na posição 28, tá? O gene da G6PD, tá? Quase aqui no finalzinho do cromossomo longo, esse aqui é o cromossomo P, petit, curto, né? E esse é o longo, Q. Na pontinha dele, quase na região telomérica, tem, então, esse locus onde está localizado o gene dessa enzima, tá? Ele é um dos locus mais polimórficos descritos em humanos, tá? Com mais de 300 variantes genéticas conhecidas de deficiência de G6PD, tá? Então, existem mais de 300 diferentes G6PD sendo produzidas na população mundial. Isso origina cerca de 150 variantes moleculares diferentes, tá? Então, é um polimorfismo bastante frequente. Se você for estudar o polimorfismo de G6PD, ele tem mapa no mundo inteiro mostrando os diferentes polimorfismos. Por quê? Porque isso é extremamente importante, porque essa deficiência pode levar à anemia hemolítica. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, então, que as enzimas aqui antioxidantes, elas vão detoxificar, então, por exemplo, a GSH detoxifica o peróxido, né, a partir dos NADPH, o NADPH gera hidrogênios para GSH detoxificar esse rosa aqui, transformando o peróxido em água. Agora, se isso não acontece, essas espécies reativas de oxigênio, o que elas vão fazer? Elas vão oxidar DNA, oxidar proteínas, oxidar membranas, e elas vão fazer o quê? Elas vão pegar lá o ferro da hemoglobina, lembra da hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína formada por 4 grupamentos M, cada grupamento M tem um ferro 2 mais ligado,
E é um tetrâmero, então, alfa 2, beta 2, né? Duas cadeias globínicas alfas e duas cadeias globínicas beta, cada uma delas com grupamento M. Dentro do anel tetrapirrólico você tem um átomo de ferro 2+. Cada ferro 2+ se liga a um O2, a um oxigênio. Então, uma molécula de hemoglobina transporta 4 O2. E uma hemácia tem 64 milhões de moléculas de hemoglobina no seu citoplasma. Cada uma delas com 4 ferros 2+. Então, o que esses ROS vão fazer? Né? Se eles não estiverem sendo detoxificados pelas enzimas antioxidantes, eles vão estar presentes no organismo e eles vão começar a oxidar proteínas e vão transformar o ferro 2+ em ferro 3+. O ferro 3+, quando ligado na hemoglobina, forma a meta-hemoglobina. E a meta-hemoglobina não consegue se ligar ao oxigênio. Por quê? Porque o O2 se liga ao ferro 2+. Se o ferro tiver 3+, a valência deles ali não permite a ligação do oxigênio. Então, a hemoglobina não vai conseguir transportar oxigênio. E essa hemoglobina, então, quando ela não está ligada ao oxigênio, ela precipita no citoplasma das hemácias, formando aqui é uma hemácia normal, tá? A parede lisinha. E essa é uma hemácia toda deformada, por quê? Porque tem precipitação dentro do citoplasma de meta-hemoglobina, que a gente lá em hematologia conhece como corpos de Heinz, né? Corpos de Heinz são precipitados de hemoglobina que se depositam na parede interna da hemácia, causando essas protuberâncias e deformando a hemácia. E aí, quando esse sangue circula e passa no baço, o baço olha e fala assim, poxa, essa célula aqui não está normal. Aí ele dá uma bocanhada nessa célula para tentar retirar esse pedacinho que está para fora, para tentar consertar essa hemácia, porque o baço tem a função de reconhecer células alteradas e retirar, né? Na verdade, quem faz isso são os macrófagos do baço, né? Do sistema retículo endotelial, né? Ele vai e tira um pedaço dessa hemácia. E aí você tem o que a gente conhece como hemólise extravascular, onde a hemácia, quando passa no baço, começa a ser hemolizada, destruída pelos macrófagos. Por quê? Porque ela está com precipitado de hemoglobina, de meta-hemoglobina, que foi oxidado pelos ROS, que não foram detoxificados, porque não tinha na DPH para a glutationa funcionar. E aí, por que não tinha? Porque não foi feita a via das pentoses, porque tinha deficiência da glicose 6-fosfato, que era uma enzima da via da... Bom, dependendo do nível dessa deficiência, o indivíduo não apresenta sintomas. Por quê? Porque às vezes ele tem, como eu falei, existem várias variantes e algumas delas produzem a G6PD, mas em menor quantidade. Mas se você não se expõe muito a estresse oxidativo, ela consegue fazer o seu papel, aquela quantidade menor. Mas tem alguns indivíduos que, por exemplo, quando vão fazer uma anestesia, nunca tiveram nenhuma crise de hemólise, nenhuma anemia hemolítica, nunca tiveram nada. Aí vão para uma cirurgia e fazem anestesia. A anestesia é muito oxidativa, né? Induz um estresse oxidativo enorme no indivíduo. O fármaco mesmo, sabe? Então, o indivíduo começa a sangrar durante a cirurgia e nem sabia que ele tinha uma deficiência de G6PD. Foi a anestesia que induziu um estresse oxidativo muito grande no indivíduo e ele não conseguiu ativar as suas enzimas antioxidantes para combater isso. Então, ele não conseguiu, na verdade, combater o estresse oxidativo gerado pela anestesia. E aí ele começa a hemolizar. E a hemólise é muito grave, que leva à morte. E o indivíduo começa a sangrar, é uma hemólise extravascular grave, intensa.
e ele, às vezes, porque daí tem que fazer transfusão, colocar sangue, plasma, né? Porque o coração, você perde um volume muito grande de sangue e o coração já fica comprometido. Eu sei que é uma condição muito grave. Não só anestesia desencadeia crises de hemólise em pacientes com deficiência de G6PD. Vamos imaginar que ele nunca foi para o Chile, daí ele vai para o Chile. Aí a menor disponibilidade de oxigênio lá, né, por causa das altitudes, desencadeia uma crise hemolítica nele, uma anemia hemolítica, ele começa a sangrar, perder sangue. Você vai ver, foi o estresse oxidativo causado pela menor taxa de oxigênio nos pulmões, tá? Também pode acontecer. Outra coisa são fármacos, tá? Então, isso é extremamente importante em ambiente hospitalar, analgésicos, tá? Antipirético, até o paracetamol, tá? Deve ser usado, esses aqui devem ser usados com cuidado e esses aqui devem ser evitados, tá? Antiarrítmico, antihelmintos, tem o antimalárico, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Até quando falaram aí em utilizar a hidroxicloroquina para o Covid, eu pensei assim, nossa, mas tem que antes fazer o teste do polimorfismo de G6PD, porque tem um monte de gente aí que não sabe, pode ter, a hora que tomar um desses medicamentos desencadeia crise de hemolítica e morre, não sabe nem por quê, né? Isso lá no Amazonas, eu morei lá há muito tempo, e lá o tratamento para malária, ele usa cloroquina e hidroxicloroquina, né? Porque é de fato um antimalárico. Só que os indivíduos, antes de fazerem o uso do antimalárico, eles fazem um teste rápido para polimorfismo de G6PD. Porque se o indivíduo tiver algum, dependendo do polimorfismo que ele tiver, ou se ele não tiver, tá liberado, mas dependendo do polimorfismo, ele não vai poder tomar o antimalárico. Ou se tomar, vai ter que tomar já com a bolsa de sangue infundindo nele, porque ele vai sangrar e vai perder muito sangue, tá? Morre em 30 minutos, tá? Então, tem vários antibióticos, antimaláricos, antiprotozoários, antipiléticos, que podem induzir o estresse oxidativo no organismo, e se ele tiver essa deficiência antioxidante, né, devido à deficiência de G6PD, as hemoglobinas vão... o ferro 2+, vai ser convertido em ferro 3+, a hemoglobina precipita no citoplasma das hemácias na forma de corpos de Heinz, e esses corpos de Heinz deformam a hemácia, faz com que o baço, então, fagocite essas hemácias e leve a uma hemólise intensa. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre diagnóstico laboratorial.